A gente vai entrar no embasamento. O que seria o embasamento da Bacia do Paraná? É o crato do Paranapanema, né, o bloco do rio Paranapanema. O Milano ele vai contestar essa ideia de que se tinha até então, de que o depocentro da Bacia do Paraná ele ocorria em cima de um cráton. Por quê? Se o crato ele é um corpo estável, então ele não vai admitir subsidência pronunciada. Porque como ele já está estabilizado, ele não vai admitir que a subsidência ocorra em larga escala, né? Então ele propõe que o embasamento, o depocentro da Bacia do Paraná, ele está se instalado na faixa móvel do Rio Paraná, e essa faixa móvel está separando o bloco do Rio Aporé do bloco do Rio Paranapanema. Então a porção mais profunda da Bacia do Paraná, ela está situada em cima dessa estrutura e está sobrepondo esses crátons, né? E outras faixas móveis também. Já o Kroner de Cordano em 2003 e o Funk em 2008, eles vão propor outra ideia, né? De como que está segmentado esses crátons. Então o Cordani, o Kroner e o Cordani, vão dar outros nomes, né? Inclusive eles colocam a existência de um halacógeno aqui, que é o halacógeno do Trucavaca, que é do final do Cretáceo, não, do final do Cambriano, aliás, onde esse halacógeno ele vai se formar por distensão, por separamento dessas estruturas aqui. Ele vai estar delimitando o cráton amazônico e o cráton Apá. Essa faixa móvel que gerou por interação desses dois crátons, ela vai se distender e vai gerar esse holacógeno. Aqui na porção do Paraguai, eles vão denominar uma janela estrutural, que é o bloco Tebiquari aqui, né? Que é um bloco não, que é uma janela. E ela seria uma continuidade da faixa ribeira no Paraguai. Aqui ele vai desenhar de como está estruturado esses crátons aqui. E já o Funk, baseado nesse trabalho do Kroner e do Cordano, ele vai propor outra distribuição desses crátons, só que com uma ideia bem próxima, né? Ele vai reduzir o tamanho do bloco Apá, aqui no trabalho do Cordano aqui, o bloco Apá ele é mais expressivo, enquanto aqui no trabalho do Funk, o Apá ele tem uma representatividade menor. O Pump ele vai dar outro comportamento, né? O Rio de la Plata também. Então essa ideia de embasamento da Bacia do Paraná, ela não é consenso, né? Cada autor vai chamar de coisas diferentes, né? Vai ter ideias diferentes para isso. O Assu, em 2010, ele vai fazer um compilado de estruturas, né? De outros trabalhos. E ele vai propor que as estruturas da plataforma sul-americana, elas são os seguintes, né? São essas aqui. Então, para o embasamento da Bacia do Paraná, é o cráton Rio de la Plata, ele menciona essa descontinuidade crustal aqui, que seria o limite do cráton. E chegando aqui no sul, essa descontinuidade ela vai ter ela vai ter uma outra direção, que aqui lá no Rio Grande do Sul eles chamam essa inflexão da descontinuidade, que eles vão chamar de lineamento Ibaré, que vai estar separando da porção sul do Rio Grande do Sul o bloco Taquarambó. Vai ocorrer umas rochas antigas ali, que são os granulitos de Santa Maria Chica, uma região geologicamente interessante, do cráton São Gabriel, do bloco São Gabriel. Então esse lineamento Ibaré, ele vai ter separando essas duas porções. Esse bloco Taquarambó, ele seria uma margem retrabalhada do Rio de la Plata, né?
Então, entrando aqui na questão dos ciclos orogênicos de subsidência, o Milano ele considera no seu trabalho que a subsidência, o passo inicial da subsidência da Bacia do Paraná, esse em 1997, seria condicionada com a com a fase oclóica, né? Com essa orogênese oclóica que ocorre no Ordoviciano. Então essa orogênese ela reativou estruturas brasilianas de direção nordeste. Então por transtensão vai começar a ocorrer subsidência na bacia, né? Então esse seria o mecanismo inicial de subsidência da bacia do Paraná. Isso tem um vulcanismo inicial, né, do Ordoviciano, que é o magmatismo Três Lagoas, que ele está datado em 443 milhões de anos. Enquanto o Zalan e o Fulfar, eles têm uma ideia diferente. O Zalan ele propõe que a subsidência inicial da Bacia do Paraná é por reajuste térmico do Gondwana, né? Então o Gondwana ele vai começar a se resfriar após cessadas a orogênese brasiliana, e ele se resfriando ele vai entrar em subsidência. Então vai ter toda aquela questão de reajuste térmico, isostático, vai ter a questão do colapso do orógeno, né? Enquanto o Fulfar ele considera que a Bacia do Paraná ela vai estar inserida, o Fulfar já tem outra ideia diferente da ideia do Zalan, ela vai estar inserida no holacógeno de direção noroeste, que é um holacógeno que ocorreu durante o Ordoviciano. Esse quadrinho aqui é baseado no trabalho do Milani também, né? Então, nessa porção do quadro, nós temos as fases, né, as orogêneses que ocorreram, a fase oclóica, com o bloco pré-cordilheira colidindo contra o Gondwana, e as outras fases que a gente discutiu naquele primeiro vídeo, né? Então essa fase pré-cordilheira e a fase oclóica é o ciclo falmatiniano de sedimentação, enquanto a fase xânica e a fase sanrafaélica é o ciclo gondwânico. A fase xânica ela não tem representação sedimentar na Bacia do Paraná, porque durante o Carbonífero o Gondwana estava posicionado em cima do curva em preto aqui, seria a subsidência tectônica na bacia do Paraná, né? Então nesse intervalo de tempo aqui do Paleozoico, a bacia do Paraná é uma bacia de antipaís, juntamente com as outras bacias do domínio de antipaís do Gondwana, como a bacia de Karoo, a bacia de Pagantso e outras, né? E a curva de subsidência que ele observa é uma subsidência que indica condições de antipaís. Então esses picos de subsidência, eles estão vinculados com cada fase, com cada orogenia que ocorreu no Gondwana, né? As sequências sedimentares que nós temos na Bacia do Paraná são 6, segundo o Milani em 2007, né? Essa figura aqui eu retirei das cartas estratigráficas da Petrobras de 2007. Então, o que nós temos aqui é o Rio Ivaí, a sequência Rio Ivaí, que é meso, ordoviciano, siluriano. A sequência Paraná, que é devoniana. A sequência Gondwana 1, que é permocarbonífera e pega o início do Triássico. A sequência Gondwana 2, que ela é do Triássico também, né? A sequência Gondwana 3, representada pela formação Botucatu, essa é a geral, ela é do Cretáceo, enquanto a formação Bauru, ela é do topo do Cretáceo, né? Alguns autores consideram que essa sequência Bauru, que já é uma outra bacia sedimentar que não tem nada a ver com a bacia do Paraná. O que nós temos de tectônico magmatismo? Na base da bacia, né, que é meso-ordoviciano aqui, nós temos uma tectônica transtensiva,
que seria o choque do bloco pré-cordilheira com o Gondwana. Então essa tectônica transtensional vai gerar um magmatismo, que é o magmatismo Três Lagoas, de 443 milhões de anos. Então, passando do Ordoviciano em diante, do Siluriano até o Permiano, a bacia do Paraná, ela tem caráter de bacia de antipaís, né? Então, o que vamos ter aqui é tectônica de subsidência flexural, que está condicionando a deposição da sequência Paraná no Devoniano e a deposição da sequência Gondwana 1 no Permiano, né? E esse gap enorme de erosão que nós temos é devido à glaciação do Gondwana. Tem um fragmentozinho do Diamictita ortigueira, só que não é muito representativo para dar um estudo de ambiente de sedimentação no final do Devoniano. Então, passado essa situação tectônica durante o Paleozoico e construção do Pangeia, vai se ter uma tectônica distensiva. Essa tectônica distensiva ela é bastante observada no Rio Grande do Sul, né, que é a porção sul do Bacia do Paraná, por uma série de emigrables que foram gerados ali, e vai condicionar a deposição da sequência Gondwana 2, que é a formação Santa Maria aqui, né? Ou grupo Gondwana 2, que ele tem uma fauna de dinossauro bastante interessante. Como o último espécie de dinossauro assim, que eu dei uma estudada por cima, que é o Gnathovorix cambrerai. Ele é o registro de dinossauro mais antigo que nós temos na evolução geológica do planeta, né? Ele é encontrado nessa formação Santa Maria. Ele é datado em torno de 233 milhões de anos. Eu não dei uma lida no artigo na íntegra. E até então o que a gente tinha de dinossauro mais antigo era o Estaurocossauro princei, que ele foi inicialmente encontrado na Bacia do Paraná também, né? Eles encontraram ele na formação Santa Maria, ali nas proximidades de Santa Maria. Só que o mais antigo Estaurocossauro princei que tinha sido estudado, ele ocorria na Bacia do Ixigualastro, na Argentina. E essa sequência aqui ela está preservada em emigrables, né, como o emigraben Arroio Mourão, que ocorre nas imediações da cidade de Santana do Boa Vista, lá no Rio Grande do Sul. Então, passando do Triássico, né, então todo do Triássico ao Jurássico, o Gondwana está sofrendo uma elevação, né, ele começa a sofrer esse evento de anomalia térmica, né, que o Gondwana está passando por alto térmico mantélico, então o manto está ficando mais próximo da superfície. Para no Cretáceo, entre o Jurássico e o Cretácico, ter esse magmatismo bem forte, que é o magmatismo Serra Geral no Gondwana 3. Então, tendo esse magmatismo se estabelecido entre 137 milhões de anos a 127, com a quebra do Gondwana e tudo mais, no final do Cretáceo, a bacia ela vai começar a subsidir por causa dessa carga magmática, essa carga vulcânica que ocorre na bacia, né? Então, por reajuste térmico isostático, a bacia ela vai subsidir de novo e vai ter a sedimentação da sequência Bauru. Então, um esqueminha aqui de estruturas principais que nós temos na Bacia do Paraná. Indo do sul para o norte, né? Tem-se o Arco do Rio Grande, passando pela Sinclinal de Torres, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o Arco de Ponta Grossa no Paraná. Então, essa é uma dobra em larga escala. A gente vem de uma região mais alta, que é o
que é o Arco do Rio Grande, vai passando por uma região mais baixa, que é a Central de Torres, para chegar no Arco de Ponta Grossa. Enquanto aqui o Zalan, ele diz que a flexura de Goiânia, que já está ocorrendo aqui na região de Goiás, era a borda ativa da Bacia do Paraná durante o Paleozoico, e o Alto do Parnaíba ele teve uma importância durante o Cretáceo. Aqui a oeste tem-se o Arco de Assunção, né, que vai separar a Bacia do Paraná da Bacia do Chaco Paraguaio. E as estruturas de direção nordeste e sudoeste que ocorrem na plataforma, né? Então, se fazer um perfil noroeste e sudeste, o que a gente vai ter? Nós vamos ter como que seria a geometria da bacia em profundidade, saindo aqui de sequências mais antigas, o que ocorre na base, né, que é a sequência Rio Ivaí, aqui o basalto Três Lagoas, indo para a sequência Paraná, a sequência Gondwana 1, e a gente passa para a sequência Gondwana 3. E por que eu não tenho a sequência Gondwana 2? Porque a sequência Gondwana 2, ela está representada somente na porção do Rio Grande do Sul e na porção do Uruguai. Então, como esse perfil aqui, ele está saindo aqui do Mato Grosso do Sul e chegando até aqui no Paraná, não vai pegar a sequência Gondwana 2, né? E, finalmente, a formação Serra Geral aqui. Aqui seria o depocentro da bacia, né? Que o Melano ele discute. Então, o que nós temos? Como seria a paleogeografia na sequência Rio Ivaí, que é o Meso-Ordoviciano e Siluriano? O que nós temos, né? Então, nessa reconstrução paleogeográfica aqui, ela está indicando o Gondwana, né? Essa área rosada aqui. Aqui, o que ele está tendo de erosão, né? Então, todas aquelas faixas móveis geradas no ciclo brasiliano, elas vão ser erodidas e vão ser depositadas nessa porção aqui, não, onde está ocorrendo sedimentação. Aqui são as calhas estruturais, né? Geradas por aquela transtensão que é condicionada pela colisão do terreno pré-cordilheira, a porção sudoeste do Gondwana, né? Aqui tem o magmatismo Três Lagoas, onde que ele está representado. E aqui a litosfera oceânica do Pantalásia, que está em contato direto aqui, em contato convergente com o Gondwana. Então, o El Siluriano, o Meso-Ordoviciano e El Siluriano, da plataforma sul-americana, ela seria dessa forma. Com o Pantalasa inundando a plataforma sul-americana, entrando de oeste da região do Paraguai, e inundando a bacia do Paraná, enquanto aqui na região norte e nordeste do Brasil, ele está entrando pela ilha do Marajó. Aqui a África está nessa porção, né? Então ele está passando pela África e inundando a plataforma sul-americana, deixando registros na bacia do Amazonas e na bacia do Parnaíba. Então esse é o primeiro ciclo de transgressão, de regressão e transgressão nessas sinéclises, né? Então, como que está a estratigrafia da bacia do Paraná, na sequência Rio Ivaí? Na base tem-se a formação Alto Garças, que ocorre conglomerados e arenitos, né? É um ambiente transicional. E a gente passa para a formação Iapó, que são diamictitos, né? É um evento aqui de glaciação que ocorre no Siluriano.
Tem-se essa glaciação na bacia do Amazonas e na bacia do Parnaíba também. E finalmente a transgressão na bacia do Paraná, que é a formação Vila Maria. Então esse ciclo aqui é um ciclo que a gente sai de regressão e transgressão, né? Regressão aqui a regressão é a formação Alto-Garças aqui, e o nível do mar vai subindo para finalmente ocorrer a deposição da formação Vila Maria. Aqui o magmatismo Três Lagoas, próximo à base da sequência Rio Ivaí, e uma tectônica transtensiva que vai condicionar a subsidência na bacia, né? Nesse pacote meso-ordoviciano-siluriano. Enquanto a sequência Paraná, o que ocorre? No El-Devoniano, tem-se um caráter mais de nível do mar baixo, né? Então o nível do mar está subindo. Se a gente um ponto interessante observar, onde que está a localização do Polo Sul? Ou a localização do Polo Sul, ele está localizado ao norte do Rio Grande do Norte, né? Então o Gondwana estava em alta latitude aqui. Com a movimentação do Gondwana, o Polo Sul está localizado em cima do cráton Kalahari, né? Vamos pensar como se aqui fosse o continente africano, né? O continente africano tendo essa continuidade para cá, né? O mar ele entra de oeste para leste, inunda a bacia do Paraná. Aqui é por onde que o mar está entrando para inundar a bacia do Amazonas e a bacia do Parnaíba, né? E o mar vai subir para o Devoniano, para o Mesodevoniano. Tem essa configuração aqui, tem essa paleogeografia. Discute-se que durante o Mesodevoniano, a bacia do Paraná e a bacia do Parnaíba estavam conectadas, né? O mar está conectando essas duas bacias, sendo separados por esse arco estrutural aqui, esse alto topográfico. Que ele, com o pico da transgressão, o mar inundou esse alto topográfico e, de certa forma, uniu as duas bacias. Então, o grupo Paraná, ele está meio que associado com o grupo Canidé na bacia do Parnaíba. Em termos de estratigrafia, tem-se a formação Furnas, né, no grupo Paraná, que já é uma formação de caráter transicional transicional, né, com sedimentação de arenitos. E o nível do mar ele sobe, e aí vai ter um membro Jaguaraíva dentro da formação Ponta Grossa, que é uma formação depositada num nível do mar elevado, né? Aqui no topo da formação Jaguaraíva tem-se um potencial gerador de hidrocarboneto. O nível do mar baixa um pouco, vai sedimentar o membro Tibagi. E aí o nível do mar ele sobe novamente, vai depositar o membro São Domingos. E aí o nível do mar cai de novo. Só que a porção regressiva do Mesodevoniano não está representada aqui, né? Não tem esse registro, foi erudido. E aí tem-se um longo tempo de descontinuidade, onde vai ser tudo retrabalhado devido às condições glaciais que vão se instalar, né? Mas tem-se um pequeno registro aqui do que é chamado de amictite ortigueira no final do Devoniano. Se a gente observar, falando aqui novamente do Polo Sul, né? Então o Polo Sul o Gondwana situado em cima do Polo Sul vai condicionar toda essa glaciação que vai ter durante o Carbonífero. Então vai se ter um gap de erosão em torno de 100 milhões de anos, né? Então, como a gente discutiu naquele primeiro vídeo, a fase xânica não está representada devido a essa glaciação, né? E passando para o último pacote
de sedimentação paleozoica na Bacia do Paraná, que é a sequência Gondwana 1. Na base, o que nós temos é o Grupo Itararé, né? O Grupo Itararé ele é uma sedimentação periglacial, né? Umas coisas de glaço lacustre, glaço marinho. E aí, com o derretimento das geleiras e todo o reajuste glaciostático, o Gondwana ele vai sofrer um sorgimento, né? Um sorgimento acompanhado de elevação do nível do mar. Então, durante o Grupo Itararé, o nível do mar ele vai subindo. Então, todos aqueles vales glaciais gerados pela movimentação das geleiras vão ser inundados, né? Isso aí a gente chama de fiordes. No Rio Grande do Sul, a gente tem esses fiordes bem estudados, né? Que é ali na região de Candiota. Então, tem um trabalho do Lavina, se eu não me engano, em 1938, que ele debate bem sobre isso aí. Então, passando por esse período de glaciação e a glaciação tendo deixado seus efeitos, né? Entrando no final do Carbonífero e entrando no Permiano, nós temos um caráter costeiro na Bacia do Paraná, né? Isso aqui seria a paleogeografia do Rio Grande do Sul durante o Permiano. Então, todos esses ambientes, como seriam a interação desses ambientes baseado em estudo de faces, né? Na próxima figura nós vamos ver aqui que esse número 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, a Bacia do Paraná e essa cadeia de montanhas aqui é o escudo sul-rio-grandense, né? O escudo sul-rio-grandense servindo de fonte detrítica para a Bacia do Paraná durante o Permiano. Aqui, como seriam essa biota, né, essa flora durante o Neopermiano. Isso aqui, esse número 4 aqui é a famosa Glossopteris, né? Que ela foi muito útil assim durante aqueles estudos de deriva continental na primeira metade do século XX, que tem esse registro também na Bacia na África, né? Então o nível do mar ele começa a subir, novamente um evento de transgressão. O primeiro evento de transgressão, né, a plataforma sul-americana, ela vai passar por 3 picos principais de regressão e transgressão, que ele está representado na sequência Rio-Ivaí. O segundo vai estar representado na sequência Paraná. E esse terceiro pico vai estar representado na sequência Gondwana 1. Então o nível do mar ele começa a subir novamente, vai inundar a Bacia do Paraná, né? Então a transgressão, a regressão e transgressão nunca é um pico assim, ela vai subindo, né? Em frequências saindo de frequências maiores para frequências menores, né? Então toda essa comunidade de plantas que elas vão sendo soterradas, o que vai dar a gênese de carvões na Bacia do Paraná, né? Aqui como que está essa associação de flora. E aqui de forma geral, como que está esse pacote estratigráfico da Bacia do Paraná. Aqui o Grupo Itararé, né, informação aqui da UANA, depositando de um lepe de sul para norte, enquanto o Grupo Guatá, que é o Permiano, essa paleocorrente ela vai mudar. Ela vai ser de norte para sul. O Milano ele levanta a possibilidade disso aqui ser condicionado por evento tectônico. Então vai ter passando desse marco aqui, passando para o grupo Passa 2, a gente vai sair da formação Irati, que é uma formação depositada em ambiente marinho, né?
para no fim chegar até a formação Rio do Rastro. E aqui nas bordas desses ambientes aqui, mais em caráter continental, a formação Sangra do Cabral no Rio Grande do Sul e a formação Piramboia no norte da bacia. Aqui seria uma reconstrução, aqui, uma paleogeografia de como era a bacia do Paraná durante esse intervalo de tempo. Por que o mar não está entrando nessa porção? Porque durante o Permiano, com a fase sanrafaélica, orogenia sanrafaélica, e a colisão do bloco patagônico, vai ter o sorgimento da Laventana, da montanha Laventana na Argentina, e aqui o sorgimento da montanha do Cabo na África do Sul. E aqui vai ter também o sorgimento do Arco de Assunção. Então o mar, ele está entrando, ele não entra por essa porção aqui, por causa dessa cadeia de montanhas que se instalou, mas ele vai percolando e entra por essa reentrância na bacia do Paraná. O que a gente tem de importância aqui na bacia, na formação Irati, é o famoso Mesossauros, né? Que também foi utilizado para criar aquela teoria da deriva continental. E o que a gente tem de registro aqui, né, das unidades litoestratigráficas? É o grupo Itararé aqui, né? Repetindo novamente aqui, né, que é um periglacial. Então a gente entra no grupo Guatá, após a sedimentação do grupo Itararé. E o Rio Bonito, que ele tem um caráter mais costeiro. Aquela reconstrução, aquela paleogeografia que eu mostrei nas figuras anteriores lá daqueles ambientes costeiros, é do membro Siderópolis, que é a base, que é o topo da formação Rio Bonito no Permiano. E aqueles ambientes depois inseridos no Siderópolis, eles vão ser inundados pelo nível do mar e vai se ter a deposição da formação Palermo, que já é de ambiente marinho plataformal, né? Então, passando do grupo Guatá para formar o grupo Passa 2, na base do grupo Passa 2, a formação Irati, ela vai ser influenciada também pelas movimentações tectônicas que se tem de 275 milhões de anos, né? Então, toda aquele sorgimento daquela cadeia de montanhas vai tornar a formação Irati um marinho restrito, né? O mar Irati era um mar bastante salgado durante o Permiano. E daqui para cima, a formação Serra Alta e Teresina, elas também são de caráter marinho. E finalmente o Rio do Rastro. Rio do Rastro, que já é o topo do Permiano, ele é de caráter continental. Porque nisso aqui o arco do Rio Grande, ele sofre um sorgimento, ele vai impedir qualquer entrada do mar durante essa fase, e ele vai ser interdigitado com a formação Sangra do Cabral no Rio Grande do Sul e com a formação Piramboia no norte da bacia. Então, isso vai fechar a sedimentação paleozoica na bacia do Paraná. Aqui, esse topo aqui da formação Piramboia, da formação Sangra do Cabral, já é a base do Triássico, né? E isso vai iniciar o ciclo de sedimentação mesozoica, que a gente vai abordar no próximo vídeo. E, bom, eu já vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo aí, já deixa o joinha, né? E até a próxima aí, pessoal. Muito obrigado e até mais.